Nesta aula eu vou mostrar como consultar dados em uma aplicação ASP.NET Core MVC usando o Entity Framework Core e os recursos do Link. Nós usamos a abordagem Code First do Entity Framework e criamos umas classes de domínio usando o DBContest e DBSet. Assim, através do Entity Framework, usamos o Migrations e criamos o banco de dados e a tabela alunos. Na nossa aplicação, definimos a classe de contexto com o nome de aluno context e o DBSet alunos. Tanto o DBSet como o DBContest, eles atuam em conjunto de forma a que o DBContest, aluno contest, ele vai representar a sessão com o banco de dados, sendo responsável por abrir e gerenciar a conexão e fornecer os métodos para realizar as operações de adicionar, modificar e deletar dados. O DBSet, ele foi adicionado como uma propriedade do DBContest, e mapeada para as tabelas do nosso banco de dados. As consultas de dados são realizadas contra as propriedades do DBSet. E isso que nós vamos fazer nessa aula. Então, através do DBSet e DBContest, nós vamos interagir com o banco de dados e realizar consultas usando o link. Então, nós vamos criar um novo controller chamado Test Controller. Vou definir uma instância do nosso contexto DBContest usando a injeção de dependência. Vou definir uma Action Index, definir uma consulta link para retornar os dados dos alunos e vou criar a respectiva view. Então, vou abrir aqui o projeto. Então, na pasta Controller, eu vou selecionar aqui, clicar com o botão direito, eu vou dar Add. Deixa eu dar um build aqui. Na pasta Controllers. Deixa ele restaurar. Add Controller. Então eu vou aqui eu vou, diferentemente da aula anterior, não vou usar o scaffold. Só vou usar o scaffold para criar um controlador aqui vazio, Então ele vai criar um controller vazio para mim. Só vou selecionar e formar um nome aqui chamado Test Controller. Então ele vai criar na pasta Controllers um controlador vazio, que eu vou utilizar. Na verdade, ele já definiu um método Action Index, e já criou um controlador que é de controller. Muito bem, já poupou algum trabalho. Então agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar o método Action Index para retornar as informações do meu banco de dados. E como é que eu faço isso? Eu tenho que fazer isso através do contexto. Então, aqui, lembrando que nós já definimos aqui o nosso contexto, registramos o nosso contexto como um serviço. Então, já estamos prontos para adicioná-lo no controlador via injeção de dependência. Então, é isso que eu vou fazer aqui. Então, eu vou criar um construtor setor, tab, e aqui eu vou definir uma variável do tipo aluno context, que representa o nosso contexto, e eu vou chamar ele de underline context. Aqui eu tenho que referenciar o meu aluno context, que está definido na pasta models. Feito isso, agora basta ir no construtor do controller e injetar o serviço, passando a instância para a minha variável underline context. Pronto, então agora underline context vai representar o meu contexto, a minha sessão com o banco de dados. Então, para mim acessar qualquer objeto, qualquer entidade, eu tenho que usar o context. E para mim persistir as informações, eu vou usar métodos do contexto. Então a primeira coisa que eu vou fazer é uma consulta.
Então, eu vou definir uma variável alunos, vou usar o contexto, context, e aqui, olha, eu vou ter acesso ao meu dbset. Tá? Se eu fizer assim, tá? O que vai acontecer? Aqui eu estou obtendo todos os alunos do contexto, mas como eu estou usando link, né, eu posso... Essa consulta aqui, ela é uma consulta deferida, ou seja, ela é adiada. Tá? Aqui eu estou apenas montando a consulta, ela não é executada, não vai haver retorno, ela só vai ser executada quando os dados forem solicitados. Então, para isso, eu posso, eu posso interagir aqui, dar um toList. Quando eu faço isso, a consulta ela é executada. Aqui eu tenho que referenciar o link, tá? Aqui, ó, preciso do link aqui. Então agora sim, a minha consulta ela é montada e executada, porque por padrão as consultas no link são consultas deferidas, ou seja, são adiadas. Essa sintaxe que eu usei nessa consulta é uma sintaxe de método. Eu poderia também fazer uma consulta usando a sintaxe de consulta. Por exemplo, alunos2 igual. Eu poderia usar uma consulta parecida com um SQL. Então, from a in alunos, né? Aí eu dou um select. Aqui seria context alunos, né? Select a. Aí seria uma outra forma, deixa eu recolher aqui para você, outra forma de realizar essa consulta. Tá? Eu vou usar a consulta de método aqui, que ela é mais parecida com a sintaxe da linguagem C#. Além disso, eu poderia, se eu quisesse, realizar outras operações aqui. Por exemplo, vamos supor que eu queira que, ao invés de apenas listar, eu quisesse ordenar. Então, eu tenho aqui a cláusula order by, aí eu seleciono aqui, ó, se eu quero ordenar por nome, por nascimento, né? Vamos colocar por nome. Eu poderia fazer assim, tá? Eu poderia também filtrar. Vamos supor, usar a cláusula where context alunos, where a igual a id igual a 1. Igual a 1 não. Igual a 1. Então aqui eu estou filtrando os alunos cujo ID sejam igual a 1. Então, as consultas links, elas são muito versáteis, elas têm muito recurso. Aqui nesse exemplo, como eu quero apresentar apenas uma relação de múltiplos objetos, se eu quiser retornar apenas um objeto também, eu poderia usar o first. Tá? Eu tenho first order for, tá? Ele vai retornar o primeiro elemento da sequência. Posso usar single, tá? Ele vai retornar, ó, o single. O single ele vai retornar somente o elemento retorna um único elemento da sequência, tá? Eu tenho também single order for. Tá? Então eu tenho vários recursos na consulta link e aqui eu vou retornar apenas uma lista, então eu vou dar um toList. Então agora a minha variável que está sendo inferida aqui pelo compilador, que é do tipo uma lista genérica de alunos, eu vou passar ele para a minha view. E agora só falta eu criar a minha view. Para fazer isso, eu clico com o botão direito, dou Add View, vou chamar ela de Index e vou usar ele aqui, ó, vou listar a view e vou usar o meu model aluno. Vou usar layout, vou usar script, tá?
Então ele vai criar uma view tipada e vai apresentar uma relação de alunos para mim. Está aqui, ó. Da mesma forma que eu criei lá na Adonet. Criar aluno. Só que agora usando o Entity Framework, né? Aqui é lista de alunos, né? Lista de alunos. Aqui não é criar aluno, não. Aqui seria o link para criar, né? Mas isso eu vou fazer na próxima aula. Então aqui ele está exibindo, está usando o HTML Helper Display Name For para exibir, lembrando, ó, que ele definiu aqui uma view tipada. Então essa view vai tratar o tipo aluno, tá? É enumerable. Tá? Então, Display Name For vai exibir o nome das propriedades, nome, sexo, e-mail e nascimento. E o forEach aqui está percorrendo o meu modelo e está exibindo o valor da propriedade. Aqui exibiu o nome, ele está montando aqui, ó, o cabeçalho de uma tabela e aqui ele está exibindo os valores. Aqui ele está usando a tag helper, né, para definir o método action. E aqui observe que ele já está passando o ID, né? Quando eu selecionar aqui a action edit, details, vamos alterar aqui, ó, o português. Editar, detalhes e deletar. Então eu já estou passando, né, usando a tag help ASP_route ID, o ID do aluno. Eu vou precisar do ID para editar, para exibir o detalhe e para deletar. Então isso já está. Eu só tenho que definir as actions edit, details e delete. E a action create, que eu vou fazer nas aulas seguintes. Então nessa aula nós criamos o controlador com o método index que vai exibir a lista de alunos. Eu vou alterar aqui o mapeamento para ele exibir, né, a action. Vai renderizar a action index, que vai exibir a view index do controlador test. Vamos dar uma olhadinha aqui na pasta views, né? Ele tem que ter uma pasta test e aqui dentro uma pasta index. Muito bem. Agora é só salvar tudo e executar. Ele vai exibir a relação de alunos usando uma consulta link no Entity Framework, tá? Conforme os dados que nós havíamos incluídos no nosso banco de dados. Tá? Então, na próxima aula, eu vou mostrar como incluir informações num banco de dados usando o Entity Framework. Até mais!